pessoal, vamos começar mais um episódio do Negócios em Pautas, um podcast que fala sobre o empreendedor da vida real, trazendo histórias aqui, inspirações e muitos insights. Hoje nós estamos recebendo aqui o João Dimas, que além de ser um cara muito alto astral, muito de bem com a vida, é um empreendedor aí que vem se despontando aí no dia a dia, na vida aí. E, João, primeiro queria te agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite e queria já te começar introduzindo através de uma pergunta. Como que se formou o João Dimas? Como que o João Dimas se tornou esse empresário que está aqui na nossa frente hoje? Primeiramente, olá a todos, né? Muito obrigado pelo convite, fiquei lisonjeado, né, por estar participando, né, contando um pouco da minha história. Sei que tem muito ainda a evoluir, a crescer, mas sim, se eu puder agregar com um pouquinho que seja, né, com a minha vivência, com o meu conhecimento, para mim já é válido. Respondendo a sua pergunta, cara, eu nunca pensei em ser empreendedor, nunca. Morria de medo de dever, então, nossa senhora. Então, assim, nunca foi um negócio que passou na minha cabeça. Só que a minha vida, né, ela foi desenrolando de uma forma que me trouxe até aqui. Então, assim, não vem de família rica, vem de família de pessoal honesto, trabalhador, que corre atrás, que construiu as coisas do zero, né? E eu sempre me espelhei, sempre busquei, olhava como que eles lidavam, né? Como que era aquela questão da vida trabalhadora, aquela ambição de, nossa, todo dia uma dificuldade diferente, a gente pegar a vida do empreendedor, né? Que eu vejo desde cedo, que a gente todo dia acorda desempregado, né? Então, todo dia a gente corre atrás, porque senão... Se a gente não garantir o seu. Exatamente, se a gente não correr... Então, essa minha história, ela vem trazendo, me trazendo até aqui. Mas, assim, a vontade... Hoje mesmo eu me tornei empresário por um empurrão. Hoje não me vejo fazendo outra coisa. E, assim, agradeço demais esse pequeno empurrão que eu tive, né? Mas a gente vê muito naqueles filmes americanos ali, que desde pequenininho os moleque faz suco, tipo assim, faz suco pra vender na beira da rua. Na sua infância, teve essa questão de pelo menos ter uma inserção no mundo do empreendedorismo, ou foi uma vida normal ali, uma infância normal? Sempre trabalhei, sempre corri atrás. Assim, de sonhos em sonhos, né? Eu já tive sonho de mexer com fazenda, por assim, questões familiares. Sempre, meu dia a dia era isso, né? Todo final de semana ia para lá. Gosto de mexer com animal, com roça, com isso, com aquilo. Então, assim, sempre tive junto, ajudava no que precisava, no que estava ali, eu sempre estava disposto. Minha mãe, logo quando eu era novo, na escola, ela tinha restaurante, eu ajudava, ficava no caixa, fazia marmitex, mexia ali, interagia com o pessoal, eu cativava literalmente, o pessoal voltava e falava assim, não, cadê aquele menino gente boa, não sei o quê. Eu acho que ele estava exagerando, mas já perguntava e era aquele negócio. Então, assim, eu sempre estava na rotina. Depois de um tempo, eu fiquei mais próximo do meu pai biológico, e assim, ele sempre foi empresário, né? Sempre teve essa questão. E ele já me botou para trabalhar logo cedo. A vida mamata que eu tinha acabou. Vai pegar um ônibus, vai mexer, vai aprender como é que é a vida. Que minha mãe nunca tinha deixado eu pegar um ônibus. Minha mãe, ela tentava me ensinar assim, de uma forma mais fácil. Não. Mais lúdica. Nenenzinho da mamãe e tal. Meu pai foi e falou assim, não, você vai aprender, você vai andar, você vai saber como que é a dificuldade do dia a dia. Então, assim, boa parte do meu crescimento vem de ambos, né? Cada um agregou para em um quesito. Mas a questão do rala mesmo, assim, meu pai que pegou firme. Arrochou você pra você aprumar ali, né? Sim. Não, e eu já tive vários sonhos, né? Primeiro era o sonho de mexer com fazenda, de trabalhar com essa questão. Depois eu tive o sonho de ser piloto de avião. Esse ainda é meu sonho, mas vai ser para hobby, se Deus abençoar. Meu grande sonho sempre foi esse. Eu tinha um primo que é até hoje piloto. Nossa, e sempre que a gente tava junto era meu encanto. Meu olho chega brilhava, sabe? Então, assim... desses sonhos, foi indo para a parte de profissão mesmo, né? Que, inclusive, me tornei contador. A gente se conheceu por essa questão. Eu me tornei pela questão do meu padrasto, né? Uma influência forte. Ele entrou na minha vida. Eu me inspirei bastante nele. Falei assim, nossa, um cara super bem sucedido, um cara
ele é um cara ímpar, assim, sabe? Onde se destaca, onde foi. E eu peguei e falei assim, cara, vou fazer contabilidade, muito legal, vou fazer auditoria também, vou mexer com isso, vou viver no mundo business, para São Paulo, mexer lá com o pessoal que é influente. Esse era o meu sonho. Fiz contabilidade, né? Me formei, trabalhei muitos anos na área contábil e depois fui me descobrindo ao longo do tempo. Sua formação te ajudou nessa parte de empreendedorismo? Porque a gente vê que é uma dor hoje de todo empresário, né? Que vai montar uma empresa, ele vai lá e fala, não, essa parte burocrática é chato demais, o negócio é ganhar dinheiro, fazer o negócio, mas se ele não organiza também, ele perde dinheiro e bate muita cabeça, né? E paga multa também. Valtinho, rapaz, vou te contar um negócio. Eu que venho dessa parte organizacional, de controladoria, de gestão ali, hoje é o que eu menos faço. Hoje, infelizmente, é o que eu menos faço por falta de tempo. Hoje eu entendo meus clientes de antigamente, que me dava trabalho, hoje eu sou o cliente que dá trabalho. Mas vai mudar a questão organizacional, tudo. Mas, assim, me ajuda diariamente. Sou eu que faço as análises, eu que pego ali a precificação, olho o custeio, vejo como é que tá a minha margem. Então, assim, isso me deu um embasamento muito forte para gerir o negócio atual. Se não fosse isso, eu acho que eu teria muito mais gargalos no dia a dia. Só que essa, por ser minha parte, voltando no que eu disse, é o que eu menos consigo ter hoje. Pela minha empresa ainda ser uma empresa muito pacata, muito, né, eu sou empresário há pouco tempo, né? Minha empresa ainda tá engateando, tá crescendo muito rápido, graças a Deus. Mas, assim, todo o início, eu pensava que não. Todo o início, a gente tem que focar no quê? Em resultado. Vamos fazer, vamos acontecer, porque se a gente... hoje eu tenho essa visão, não tinha, descobri ela. A gente tem que focar no que dá dinheiro ali primeiro, que às vezes é uma ilusão, né? Que a gente tem que ter a parte da controladoria, porque senão às vezes a gente pode estar perdendo dinheiro. Às vezes venda demais é dinheiro de menos. Só que assim, no dia a dia, na loucura, na correria, produção, venda, isso... Acaba que essa parte de gestão, ela fica um pouco para trás. E aí, direto, pessoal... Vem, puxa a orelha e fala assim, João, vem cá, calma. O que você está fazendo? Relaxa. Mas, assim, ajuda bastante. Cara, e conta um pouquinho mais sobre essa questão, assim, beleza. Você sempre foi um cara desenrolado, você foi inserido, começou a trabalhar desde cedo, e aí formou em contabilidade e, cara, nosso curso é muito formal, vamos colocar assim, muita parte burocrática mesmo, organização, estruturação. Como que é essa disrupção? Porque, quer ou não, você foi doutrinado na teoria na faculdade para ser um cara para análise, números, gestão. E você está me falando que o cara que, quando ele vai para abrir um negócio mesmo, a correria do dia a dia tem que se moldar também para fazer o negócio acontecer. Senão não adianta nada. Tá tudo organizado, mas não tem resultado. Então você tem que fazer a roda girar ali para vender, fazer o negócio acontecer. Como que aconteceu essa disrupção para você? Que eu acho que essa parte aqui vai ajudar muitas pessoas, porque a maioria das pessoas que a gente entrevista é o contrário. Ele começou fazendo os treinos tudo atropelado e não tinha essa parte de organização. Agora, você que já tem, como que você sentiu essa questão de deixar o trem acontecer mais para depois você vir amarrando? Valtinho, vamos lá. Isso aí vai entrar um pouco vai entrar dentro da minha história. Eu, assim, apesar de novo, né? Faço 28 anos amanhã, inclusive. Parabéns, adiantado. Obrigado. Amanhã. Mas, assim, eu tive uma sequência profissional até legal, vamos dizer assim, né? Um pouco vasta, né? Então, eu já mexi, assim, com um pouquinho de cada coisa. E todo lugar que eu passei, eu sempre me destaquei de alguma forma. Pela comunicação, pela responsabilidade, pela proatividade, né? Pela questão do engajamento e tudo. Então, assim, eu sempre me destaquei literalmente nesses pontos, né? Então, assim, eu sempre fui bem visto nesses quesitos. Quando eu saí, inclusive, né, quando eu larguei essa questão, a última empresa que eu trabalhei como CLT, né, que eu fui trabalhar com os meus pais, né, com meu pai e com minha madrasta, é que começou a acontecer essa disrupção. Então, lá eu desaprendi o que eu tinha aprendido nesse tempo todo, né? Realmente fui doutrinado ali para essa questão de análises, né, métricas, indicadores, tudo. E até um fato muito legal é que quando eu saí, eu estava com a cabeça muito inovadora de... literalmente fazer e acontecer, né? Quando eu recebi a proposta, eles estavam precisando de alguém assim, igual a mim, um cara correria, que não tinha horário, não tinha
nada que impedisse de executar aquilo ali. Botou como meta, missão dada, missão cumprida e vamos para cima. E eu fui muito com esse intuito de fazer e acontecer. Então, quando eu saí lá da Agrocontar, eu fui com a cabeça totalmente assim, vou fazer isso, aquilo outro e deixa comigo. Além de tudo, é um negócio meu. Querendo ou não é meu, mas né? É da minha família. Então, de uma certa forma, acaba sendo. Então, eu peguei e falei assim, cara, vou chegar lá, vou criar processos, organograma, fluxograma, vou pegar isso, vou fazer aquilo, vou fazer um planejamento tributário assim, assim, assado, vou pegar essa precificação, vou ver aqui exatamente se está batendo aqui, como que tá, vou pegar, vou olhar como que tá os prazos, né, as margens, prazos de pagamento, de recebimento. Eu fui com essa cabeça, Valtinho. Sabe o que aconteceu? Balde de água fria. Cheguei lá, rapaz. Nossa Senhora, a gente ri até hoje. Correria toma conta. A correria, porque assim, a empresa deles é o Grupo Cereja, né? Hoje, assim, é uma empresa conceituada e tal. Uma empresa que, desde aquela época, é uma empresa até de faturamento ok, uma empresa legal, só que de uma cultura organizacional de empresa muito pequena, né? Onde, na época que eu cheguei era pior ainda, né? Hoje começou a mudar, hoje já tem processos, já tem departamentos determinados, fixos ali de como que é. Mas quando eu cheguei, né, para instituir isso, era uma canseira. O mesmo que fazia fazia outras 10 funções. E aí, o dia a dia, os incêndios vão vindo e a gente acaba não tendo tempo para poder fazer a parte realmente que a gente está ali para fazer. Então, essa disrupção, ela aconteceu e veio acontecendo quando eu decidi ir para a Cereja, né? Que eu larguei ali, em parte, CLT, né? Que eu fui trabalhar exatamente ali com eles, como se fosse o cargo abaixo deles, né? O filtro ali. Mas começou ali, essa disrupção. E essa questão de você falar assim, igual você trouxe no começo da conversa, CLT, querendo ou não, ele te gera uma segurança. Você sabe que todo mês seu salário vai estar ali na conta. Então, assim, querendo ou não, ele te traz um certo conforto. A parte de começar a empreender, mesmo que junto com a família ali, que você tem que gerar resultados, você tem que correr atrás, você tem que fazer sua parte ali. E não é só, tipo assim, o que está desenhado num escopo ali, falar, não, meu serviço é isso, 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 não. Cara, o que aparecer, você tem que fazer. Você tem que chutar e cabecear ali na frente e fazer a coisa acontecer. E não tem muito o que reclamar. Falar assim, cara, não, mas eu tô cansado, isso aqui, né? Cara, acabou. A vida é totalmente diferente. Porque muitas pessoas pensam assim, vou entrar nessa parte de empreender ou de trabalhar, igual você já estava trabalhando no negócio da família mesmo. Cara, o pessoal acha que vai ser mais moleza, né? E, na verdade, a realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente tem que, literalmente, né? A gente tem que... hoje eu vivo isso muito mais, né? Depois que eu abri a minha, eu tenho que correr ali, bater o pênalti, sair correndo igual um doido para catar o gol. Porque as coisas, elas se dividem, imprevistos acontecem, acontece uma coisa aqui, outra ali, e não tem ninguém pra gente tomar uma opinião de falar assim, vem cá, fulano, o que eu faço aqui agora? É a gente. E aí a gente erra 1, 2, 3, 4... 1000 vezes para acertar uma. Só que essa persistência é que faz, que é o diferencial, né? Então, assim, a gente acorda todo dia desempregado, falei mais cedo, né? E essa que é a dinâmica. E a gente fica louco, porque quando as vendas começam a diminuir, a gente já fala assim, caramba, e a folha de pagamento? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para honrar aquele boleto, aquele fornecedor assim assado? Porque a realidade da grande maioria dos empresários, dos empreendedores no Brasil é de empresas que vive na emoção, vive com o dia de amanhã ali, a reserva ela não existe, é uma coisa fictícia, questão do capital social que você pegou ali para investir, não, vamos na tora, a gente faz o jeitinho brasileiro. Então, assim, é bem, bem complexa. Essa questão, ela me pega até hoje, viu, Valtinho? Nesse cenário de tantos aprendizados, qual que foi o maior ensinamento que você fala assim, cara, isso aqui nem a faculdade me ensinou? O jeito. É a resolução dos problemas. Quando você chega num cenário que você não tem alternativas, você se vira. E isso em lugar nenhum, faculdade nenhuma iria ensinar. É realmente você botar a cabeça para pensar e falar assim, cara, se eu não tomar uma atitude agora, eu tô lascado. O que eu vou fazer? E aí é esse tipo de situação que te torna capaz. É aí que divide. A hora que você dá certo e a hora que você dá errado. Porque se você não tiver uma resolução muito foda ali para aquela questão,
não vai, entendeu? Então, acho que isso é o que mais pega, que acho que faculdade nenhuma ensinaria, que é a resolução de problemas. E na sua posição não tem ninguém para resolver por você, né? Se chegou em você não resolveu, ninguém resolve mais. Principalmente no meu caso, que é uma eu presa. Só depende de mim. Lá eu preciso urgente começar a criar mais caixa para poder conseguir ter mais pessoas e demandar mais. Mas assim, hoje, no meu caso, na minha situação, se eu faltar ali, acabou a empresa. E eu não posso deixar isso acontecer. Só que eu respeito o processo, né? Tô caminhando ainda. Como eu disse, as coisas estão começando a evoluir. Eu tenho que respeitar esse processo. Não posso ir de uma vez, né? Porque senão eu dou um passo maior que a perna e depois eu não consigo estabilizar e eu caio, né? Mas eu acho que é basicamente isso, Valtinho. E entrando no contexto lá que quando eu saí da empresa, fui trabalhar no âmbito profissional, no âmbito familiar, não foram só os problemas do negócio. Não, o negócio também, assim, foi a questão de não conseguir separar o vínculo profissional e pessoal e acaba levando uma coisa da empresa para casa, uma coisa da casa para a empresa, e isso vai gerando, assim, uma coisa que acaba fugindo um pouco do controle. Por mais maturidade, entendimento que você tem, às vezes você é do ser humano. E aí acaba que as coisas vão indo, você fala de uma forma com uma pessoa que você não falaria com outra, né, por ser da família, e aí vice-versa, e aí começa aquela questão. Então, assim, essas dificuldades, elas foram acontecendo ao longo do tempo. E, assim, a gente teve também muita maturidade na época, né? Eu decidi, falei assim, não, vou sair, vou procurar alguma coisa. Acho que o vínculo familiar aqui, eu sou um cara, assim, que eu sei que eu desenrolo em qualquer lugar que eu for, pelo menos eu imagino, né? Vamos separar. Aí veio a outra parte, entrando na parte da história. A gente pegou, eu decidi sair, ainda fiquei lá um tempo lá treinando pessoal, mexendo com as coisas. E quando eu entrei, ainda não tinha processo. E aí eu criei bastante coisas, né? Então, assim, tudo que a Cereja ela se tornou foi muito graças, assim, lógico que não vou desmerecer eles de forma nenhuma, mas essa parte de processo foi muito graças a mim, né? Então, vai ser assim, assim, assado, vou desenhar assim, assim, assado, fulano faz isso, fulano faz aquilo, vamos pegar aqui logística e produção, coisas diferentes, distintas, financeiro, administrativo, tal. Vamos fazer na linha certa aqui. E o sistema, tudo fui eu que assim, eu e a Bruna também, a Bruna é muito fera nessa parte, a gente foi adotando e tal. Beleza, chegou a parte lá de sair da Cereja, que a gente chegou no consenso e tal, tava desgastando, acho que a gente ia acabar perdendo a família e a parte profissional também. A gente decidiu, cheguei e falei assim, olha, não dá, vamos continuar com a família, eu vou, né, porque desgasta bastante. Mas enfim, decidimos de novo que a Bruna, como a Cereja ela é um grande case hoje no nosso modelo de negócio, né? A gente foi muito pioneiro, não vou dizer assim, porque fica meio soberbo, mas a gente entrou muito cedo na parte das plataformas digitais. Então, a gente começou a entender muito cedo de como que aquilo funcionava, como que era esse modelo de negócio que a gente tem que brigar por preço, tal, que volume é muito alto, margem muito baixa. Você ganha na escala. Exatamente, a gente ganha literalmente no giro. Literalmente. Tem peça que você fala assim, não, tô perdendo dinheiro. Mas, enfim. E aí, a Bruna tava com um rapaz e eles estavam decidindo fazer uma mentoria e tal. Ela ia fazer umas palestras e já tinha público para isso, a gente já tinha estudado e tal. Pessoas que direto chegam no Instagram dela perguntando, nossa, me ajuda nisso, naquilo, aquilo outro, porque ela é meio blogueirinha, sabe? Ela mostra o dia a dia, os benefícios da empresa, isso, aquilo outro. Beleza, decidimos que o quê? A gente não ia trabalhar 100% junto, mas a gente ia meio que no mesmo caminho. Como que ia ser isso? Ela ia lá fazer essas palestras, essas mentorias, exatamente, me fugiu da cabeça. E eu iria entrar com a parte processual. Então, ela iria lá falar como que foi e eu iria entrar executando. Então, a parte de processos, as partes do sistema, de como que funciona para você ingressar nesse mundo de plataforma digital. Porque, assim, é um modelo de negócio muito diferente do convencional. A gente fica louco, a gente trabalha dia e noite, domingo a domingo, porque o volume é muito alto. E aí a gente tem que ter capacidade produtiva, isso, aquilo outro. Então, assim, é uma loucura, né? Então, era essa a ideia. Aí acabou que a gente foi indo, não foi dando certo. A gente não chegou a fazer. A gente não foi dando certo, assim, ela começou
não ter tempo, a cereja, graças a Deus, deu outro boom e começou a ficar uma coisa assim. Ela falou assim, não tava dando, não tava encaixando. Valtinho do céu. Aí eu entrei na maior desilusão profissional da minha vida, cara. Que foi recente. Foi no mês de 2023 para início de 2024 que eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Tinha saído da cereja, querendo ou não, independente das coisas boas ou ruins, eu tava bem lá. Assim, eu tinha... eu tava com um patamar legal, assim, assado, já tinha as minhas conquistas. Eu saí de lá, já não estava mais recebendo, eu estava tudo com a perspectiva de entrar nesse outro negócio. E eu vendo que o trem não ia fluir, comecei a pegar um clientinho ali e outro ali por mim mesmo, né? Às vezes até por indicação. A Bruna mesmo me indicou para uma amiga dela, a amiga dela me indicou para outra pessoa e fui fazendo um outro, mas assim, nada que vingasse, nada porque a gente tinha planejado no... vamos dizer assim, no planejamento, né? No plano de negócio. E aí, cara, eu peguei e falei assim, cara, e agora? Eu já não tenho mais dinheiro para me manter. O que eu vou fazer da vida, cara? E eu comecei, rapaz, eu entrei numa bad, eu achei até que eu tava com depressão. Não, e você vê, um cara assim, querendo ou não, instruído, formado, mesmo que eu fosse para algum escritório, nem que eu fosse lá bater na porta lá e falar assim, me aceita de volta. Mas assim, você vê como que as coisas vão indo, né? A mente da gente... A cabeça da gente sabotagem. Prega peça demais. E eu tava noivo nessa época, e eu pensei assim, cara, vou largar tudo. A minha noiva na época morava em outra cidade. Vou largar tudo e vou morar com ela, vou arrumar um trabalho braçal e vou ganhar um salário mesmo. Uma desilusão, umas coisas sem pé nem cabeça, assim, pro nosso contexto, no geral, não de forma nenhuma desmerecendo, isso é super válido. Mas assim, eu tava numa cabeça totalmente diferente, que o que eu sempre fui treinado para fazer, eu não ia fazer. E aí veio a minha empresa, a Seven, que inclusive, aí vamos entrar, a gente trabalhou junto, depois a gente ia trabalhar mais ou menos nessa parte da consultoria, e aí a gente entrou como sócios, os três, né? Eu, meu pai e minha madrasta, de partes iguais no negócio. Não, vai dar certo agora, a gente não vai mais ter vínculo, cada um vai cuidar da sua parte, né? Tal vai cuidar da produção, outro vai cuidar da parte de marketing, outro vai cuidar da parte administrativa, contábil. Então, assim, a gente não vai ter vínculo. Vai ser só os funcionários ali, a hora que a gente tiver que ter um conselho, ok, beleza? A gente não vai ter mais aquele desgaste do dia a dia, beleza. E aí, Valdir? Não, foi pior. Porque agora os três mandavam igual. Antes eles ainda mandavam em mim. E você só obedecia. Exatamente. Mesmo sendo cabeça dura. Agora os três mandavam igual. Aí o trem pegava. Não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. E você começava. E aí veio a grande parte. E eles assim... E aí entrava aquela questão de que um achava que o outro fazia pouco. E o que a gente achava fazia pouco, achava que estava fazendo demais. Isso assim, entre os três. A gente se ama, a gente é família, não temos problema. Hoje não temos problema nenhum com o outro. Mas assim, um achava que estava fazendo demais, o outro achava que o outro estava fazendo pouco. E foi ficando. Até que, mais ou menos no final ali do ano passado, a gente pegou, reuniu, falou assim, gente, não dá. Até meio que partiu... Foi de ambos, mas assim, meio que deles, eles falaram assim, a gente não está conseguindo conciliar aqui a cereja com a Seven, a gente realmente está... pecando aqui alguns pontos. Acho que o projeto começou ali com você, né, fez ali acontecer, desenvolveu tudo. Por mais que ela estava fazendo toda a parte das criações e meu pai da produção, vamos lá, vai ficar com você topa. Peguei, comprei a parte deles, entrei de cabeça. Aí, Valtinho, entra outra parte. Lembra do cara que achava que sabia tudo, que brigava com tudo? Descobri que eu não sabia nada. Mas é um aprendizado. Aprendizado. Literalmente, Valtinho, eu descobri que eu não sabia nada. Tudo que eu achava que eu era o cara, rapaz, eu penei, eu engatinhei, eu patinava, falava assim, meu Deus do céu. Agora eu começo a entender um pouco do que eles me falavam e eu não queria absorver, porque a questão também de ser jovem atrapalha muita coisa, porque assim, como você tá com muita energia e muita vontade das coisas, disposição, você fala assim, cara, eu sei fazer, eu vou me desdobrar e vou fazer. Só que aí entra o outro lado da experiência. Então, assim, cara, acho que todo jovem bate cabeça em algum momento da vida com isso. Tipo assim, achar que ele é fodão demais, que eu sei fazer as coisas. Mas aí na hora que ele pega o tênis mesmo e cai na mão dele mesmo, aí ele olha e fala, cara, não é do jeito que eu pensava. Nossa, aí foi totalmente. Não, compactou totalmente o que você falou.
Eu peguei e assumi... Você foi lá e pediu desculpa depois. Falou, nossa, Zé, viagem aí. Não, já falei isso várias vezes. Não posso deixar. Não, a gente é metido, mas a gente tem que ser humilde também, viu? Não, na hora de ir lá e bater boca, falar assim, não concordo, assim, assado, por causa disso aqui. A gente também tem que ir lá e falar assim, desculpa, hoje eu não tô entendendo mais ou menos como é que é. Realmente o buraco é mais embaixo. E aí entra aquela questão da gente não ter ninguém acima da gente. Valtinho assumi a empresa. Falei, agora é eu. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Tive que aprender tudo o que não era da minha área, principalmente produção. Rapaz, era tudo meu pai. Ele mexia assim, eu entendia todo o contexto, sabia como que era o processo, só que eu não sabia a fundo. O manejo, o molejo de você lidar ali, às vezes, com facção, de você fazer uma questão ali de uma negociação de um fornecedor de tecido, por exemplo, de você entender, peraí, eu acho que na falta daquele, a gente tá com um problema, vamos naquele outro ali, que é realmente o que você falou, é a expertise, é a maturidade mesmo ali, é os calos que a vida vão trazendo, né? São os aprendizados, que hoje, assim, pelo menos esses agora eu entendo, sabe, Valtinho? Então, assim, a parte de criação, rapaz, você pensa, a minha empresa é de moda feminina, e eu sou homem, não entendo. Hoje, Valtinho, eu tô começando a entender. Valtinho, eu olhava, falava assim, rapaz, e agora? Vou ter que criar? O que eu vou fazer? Comecei a me virar. Comecei a seguir umas páginas diferentes, comecei a observar o povo na rua. E aí eu trocava ideia, era uma semana assim, outra também na modelista e na estilista, para tentar aprender, absorver. Por quê? Porque o mundo da moda é inovação. E é rápido, né? Muda muito rápido, cara. É modelo, é cor, são coisas assim. E eu não entendia nada. Valtinho, eu trabalhei, sei lá, acho que uns 5 anos diretamente ali com isso. Eu não entendia nada de moda. Não entendia nada das peças. Eu fazia todas as outras partes, mas essa aí eu fazia até questão de não entender. Não era uma coisa que me chamava atenção. E é uma das coisas que hoje eu fico mais ligado, porque eu tenho que ficar o tempo todo atento, né? Como eu disse, não é do meu meio, né? Não é da minha, da minha vida. Você tem tanta familiaridade com aquilo ali, né? Exatamente. Então, isso aí tudo eu tive que ir aprendendo, cara. E assim, são coisas que tomam muito tempo, né? Que aí entra a questão lá que eu te falei da gente bater o pênalti e catar o gol. Tem 2 coisas hoje que depende, pelo porte da minha empresa, que depende totalmente de mim, que nessa fase que eu tô hoje, infelizmente, é o olho do dono que engorda o gado. São 2 partes que dependem de mim, que se eu colocar outra pessoa, talvez não desenvolva tão bem, que é a parte das plataformas em si, que hoje eu tenho o pessoal que cuida, tal, que mexe, mas assim, eu tenho que ficar ali em cima o tempo todo, até porque envolve precificação, envolve qualquer coisa que fizer errado também, eu levo uma ré muito grande. E a parte da produção. Porque essa parte da produção, se eu começar a pecar, começa a o quê? A ter avaliações negativas, isso, aquilo outro, e aí começa as vendas a cair, né? Começa a ter devolução, a plataforma começa a não entregar mais, né? O algoritmo não entende isso, começa a ter avaliações negativas, às vezes a plataforma entregou, né? Mas aí o cliente vai lá, vai ver as avaliações, opa, não, peraí, tá tendo isso, aquilo aqui, recorrente, né? Então, assim, são 2 coisas hoje que toma muito meu tempo, muito, assim, me suga completamente, mas que hoje sou eu que preciso estar ali. Espero eu que em breve eu consiga desenvolver pessoas para assumir. Mas esse modelo de negócio meu é muito injusto. E é um modelo de negócio que, inclusive, a gente tem... Assim, eu e a Bruna, a gente troca ideia o dia todo. A gente troca ideia um com o outro. Ela troca mais ideia comigo do que com meu pai. Porque acho que a gente pensa mais ou menos, a gente tem mais ou menos o mesmo pensamento, as mesmas coisas. Então, assim, ela tira muita dúvida comigo, eu muito com ela. E essa questão das plataformas entrando nesse quesito é uma coisa que é muito nova. Inclusive, a nossa contabilidade, nosso pessoal que cuida dessa parte, a gente fica penando. Por quê? Porque é o que você falou. Volume muito alto de vendas, margem muito baixa. Aí vamos entrar até na tributação. A gente está pensando urgente em mudar para o real. A gente está fazendo planejamento atrás de planejamento. Só que aí entra uma outra questão, né? O lucro real, a gente tem que ter... Você sabe melhor do que a gente tem que ter um controle muito exato ali do que
que está realmente acontecendo na empresa. A gente não pode ter gargalos ali, porque senão a gente pode Dá um tiro no pé. um tiro no pé. Só que, ao mesmo tempo, também, a gente não pode ficar fazendo tantas manobras para a gente não ter uma alíquota tão alta ali em outros regimes. E fica nessa. Então, a gente troca ideia direto nesses quesitos. O que a gente vai fazer? Vamos pro real? Não vamos? Só que aí entra a questão. O nosso modelo de negócio é muito complexo, é muito complicado. Assim, todos têm sua particularidade. Mas vivendo o meu hoje, eu tenho propriedade para falar que é o seguinte. A gente tem a questão de brigar por preço. Lógico que a gente briga por qualidade, né? Então, assim, a gente tem... Em ambas as empresas, tanto na minha quanto na Cereja, a gente tem um índice de recorrência muito alto, né? De recompra. Pela questão da qualidade. Só que a gente não consegue chegar no cliente só pela qualidade. O cara tem que comprar primeiro para ele ver que tem qualidade. Então, primeiro, o pessoal da plataforma, porque hoje mudou demais, né? O pessoal vai pelo quê? Pelo preço. Pelo preço, pelas avaliações. Se o seu preço estiver fora, é muito difícil o cara ir. E lembra, a gente ganha no volume. Então, assim, beleza, pode ir 1, 2, né? Mas a gente não vai estar ganhando com aquilo ali. Né? O nosso custo fixo, Deus me livre, estoura. Então, a gente vai no volume. Então, a gente tem que brigar por preço. E aí, é uma briga desleal demais. O pessoal, às vezes, tem um produto com a mesma foto que o nosso, mas, assim, não tem nada a ver. Tecido descartável, assim assado. Mas o preço a gente tem que ir lá e tem que fazer. E para a gente poder ter um controle efetivo ali para estar no real, a gente teria que ter um administrativo abrangente muito, muito consistente. Controle de estoque Violento. Aí a gente ia ter que pegar todas as obrigações ali e começar a ser certinho, né? E no nosso modelo de negócio é muito complexo essas coisas. É muito difícil a gente conseguir ter esse nível de controle, porque acaba sendo muito bagunçado. A gente compra a matéria-prima e vende o produto acabado. A gente faz o processo de industrialização, mas nem sempre a gente consegue fazer ali da forma correta. A gente tem que fazer, mas assim, o dia a dia às vezes é tão, sabe? Então, são coisas que aí entram no meu ponto, que eu vivi e fui doutrinado para isso, e às vezes eu tenho que fazer assim, fechar menos exigente. Menos exigente, porque senão não roda, não vira. Se a gente começa ali... E, assim, eu tento ver alguma forma para mudar isso, mas eu não consigo enxergar. E aí a correria do dia a dia não deixa focar para poder falar assim, não, peraí, vou achar uma alternativa aqui para sanar isso, entendeu? E o volume é muito alto, muito alto. A gente pega em meses bons aí de 1.000 e poucos pedidos dia, né? Então, assim, você pega esse volume dia, né? 1.000 e poucos, 2.000 pedidos dia. Isso é muita coisa, né? E não é só pegar, embalar e entregar. Você tem que se preocupar com todo o processo. Tem esse produto, é o do tamanho que o cliente comprou. Cara, o cara recebeu bem, tem que ter um pós-venda também, igual você falou, na recorrência, você tem que voltar no cara e falar, não, ficou satisfeito, recebeu certinho e tal. Então, acaba que é várias frentes ali que vai consumindo seu tempo, né? Sim, e é muito injusto. E as plataformas, ela é o seguinte, ela é a favor do cliente, ela não é a favor de você. Assim, é ela que faz questão que você esteja ali, mas assim, qualquer vacilo, você começa a levar penalidade, você começa a levar multas mesmo, né? Então, assim, eles não entendem... lógico que assim, eles estão certos, né? O cliente comprou, ele tem que receber. Só que a vida real, ela é muito... O buraco é muito mais embaixo. Né? Aí, vou te dar um exemplo. A gente... nós trabalhamos com malha, né? Toda malha, tecido, chega o rolo de tecido. Não é simplesmente você pega, desenrola ali e corta o tecido, não. Então, por exemplo, o tecido chegou, a gente tem que descansar o tecido, chama descansar mesmo. Então, a gente tem que pegar porque ele vem todo esticado. E aí, por ser malha, se você simplesmente desenrolar, infestar na mesa e cortar, a chance de dar algum problema, ela é gigantesca. Vamos falar assim, 90%. Um lado fica maior que o outro, a peça fica torta. Então, assim, e você tem que respeitar esse período, né? Então, vai de malha para malha, tecido para tecido. 24 horas, 48 horas. Então, assim, vamos supor, você está com um problema ali, estourou suas peças e tem pedido caindo ali e você tem que cumprir com aquilo. Você não tem o tecido em casa, por exemplo. Vamos supor que deu algum problema, aconteceu comigo recente, quase perdi os cabelos que eu já não tinha. Você vai lá, compra o tecido, faturou. Você pede uma média aí mais ou menos uns 7 dias para chegar. Chegou, você tem que descansar, no meu caso, 48 horas esse tecido. Aí você vai contando, já deu 9 dias. Para pegar, cortar, para fechar, vamos supor que seja de flash. No mínimo ali 13 dias que você tá parado. E nisso aí você tá levando ali, ó.
levando fumo, você tem que pensar, você tem que ver alternativas, você tem que correr atrás. E é muito disso, sabe, Valtinho? Então, assim, o nosso modelo de negócio, ele é muito bom, ele é ele não para, só que tem muitos probleminhas do dia a dia que a gente tem que enfrentar, sabe? Rapaz, bacana você contando assim, que a gente vai até ficando empolgado, que aí o problema é seu mesmo. Mas assim, a gente vai vendo que o problema é seu, mas o cliente não tem nada a ver com isso, mas é bom ele entender também que, tipo, ele recebe lá tudo bonitinho na casa dele, mas ele não sabe todo o movimento que tem por trás. Então, assim, você foi contando a questão, cara, você primeiro tem que selecionar o modelo da roupa, acompanhar a tendência, acompanhar a moda. Exato. Já não é habitual o seu. Não. Segundo ponto, você tem que olhar o processo de industrialização, vou colocar assim, Exato. produção. Cara, esse processo de produção, aí você vai contando as particularidades de deixar um tecido descansar e tal. Cara, quem sabe Ninguém disso? sabe disso. Eu não sabia, não. Ninguém sabe. Eu não sabia. Pra mim, na primeira vez, eu fiquei dando risada lá da cara. Nem eu descanso, o tecido vai... Esse tecido tá folgado. Não, brincadeiras à parte. Então, o processo, ele é muito moroso. E para uma margem que acaba sendo uma margem muito baixa pelo fato de ter que ganhar no volume. Então, entra lá toda essa parte. Você vai lá, você desenvolve a peça, né? Tem toda essa parte. Aí, depois que você desenvolve a peça, você tem que fazer a parte de criativo dessas peças. Então, você tem que ir lá, gastar com o modelo, mandar as fotos para tirar foto. Ok. Tirou a foto, você vai ter que subir esses anúncios. Por exemplo, no nosso caso, no meu principalmente. O meu é 100% plataformas digitais. A empresa ela foi idealizada para as plataformas. A gente, lá atrás, quando era nós três, a gente vai mexer somente com as plataformas. Tudo foi encaixado nisso. Nem sacola a gente não tinha personalizado, porque era saquinho para enviar. Tudo assim, redução de custo para a gente poder atingir ali aquele nível da concorrência em questão de precificação. Beleza. Você foi lá, tirou a foto com a modelo, subiu o anúncio, né? Beleza, aí começa a querer ter as primeiras vendas. Para você começar a ter as primeiras vendas, você tem que focar no Ads ali para poder entregar para o máximo de pessoas. Teve o pedido, a gente tem que ir lá. Peraí, antes disso, o processo de industrialização, a gente tem que fazer a arrumação das peças, né? Tem que conferir se tem defeito ou não, embalar tudo bonitinho, para depois que já tiver lá no estoque, a gente pegar essa peça, embalar para poder enviar para o cliente. Então, assim, é um processo muito longo e que as pessoas realmente elas não têm esse conhecimento. E é canseira. E no volume, Valtinho, a gente faz loucura porque a gente vive aquela frenesia assim de, nossa, tá pedido. Não tem estoque, eu tenho que virar estoque. Não tem o tecido, eu tenho que ir num tecido alternativo. Então, assim, é correria, loucura atrás de loucura, entendeu? É bem complexo. E nesse processo todo ali que você, vamos supor, caiu na sua mão novo, que era a parte que administrativo e financeiro você dominava, de processo e tal. Aí veio a parte de produção e a parte de rede social, tipo assim, de buscar o cliente mesmo ali através da rede social. Desse processo todo, o que você sentiu mais dificuldade? Olha, pergunta muito boa, mas difícil, hein? Tudo foi um aprendizado que me consumiu um pouco em cada âmbito, vamos dizer assim. A produção é porque ela realmente demanda muito tempo mesmo. Mas, assim, acredito que o nível de complexidade em si seja inferior. Agora, a questão de captação de clientes, eu acho que seja hoje a maior dificuldade. Porque a gente tem que ficar... E que, inclusive, toma mais tempo que a própria produção. Porque a gente tem que estar ligado, né, em palavras-chave que vão entregar... a gente tem que ficar ali alterando foto de capa. Às vezes, uma foto de capa não está conversando com o título do anúncio. Então, peraí, a gente tem que entender... o meu público é X... Mas do jeito que tá, ele não tá entregando para o X, ele tá entregando para o Y. E o Y não interessa para ele. Então, hoje, para mim, o mais difícil é essa captação, né? O entendimento do que vai dar retorno e o que não vai. E é muita tentativa. Cara, a gente fica tentando, faz anúncio, muda título, muda isso, muda aquilo. Então, acho que esse é o mais complexo para mim hoje, é a captação.
Não, bacana, cara. Hein? E deixa eu te falar, nós falou sobre o processo de produção, um pouco sobre sua história, mas a sua empresa, qual que é o intuito dela, assim? Qual o público que ela quer acessar? Igual você falou, já adiantou que é roupa feminina. Isso. Qual que é o público que você quer atingir? Qual que é o perfil dos seus clientes ali, seus principais clientes ali? Então, quando a gente pensou como que a gente ia trabalhar. Então, foi muita discussão em questão de qual tecido que a gente ia trabalhar, porque a gente também não pode, de cara, segmentar e falar assim, não, vamos trabalhar com vários tecidos, porque tecido é uma coisa muito cara. Então, de cara, qual tecido que a gente vai trabalhar? Então, beleza. Junto do tecido ali, mais ou menos na mesma época, qual que é a linha que a gente vai entregar? Então, a gente pensou o quê? Minimalismo e simplicidade, né? Então, vamos entregar ali para aquela mulher que quer se vestir de uma forma minimalista e, ao mesmo tempo, elegante, né? Então, a gente pensou em linhas de vestidos e conjuntos. Então, assim, é para esse público específico. E aí, tudo isso foi conversando com o tecido que a gente tinha escolhido, né? Então, tudo casou muito bem um com o outro, né? E hoje, cara, é muito engraçado. A peça que eu menos gostei no início é minha classe A. É meu carro-chefe, é o que vende 90% das vendas, ele. E que ele entra muito no âmbito da sua pergunta, qual que é meu público? Público profissional. É o pessoal ali do business, né? Que, inclusive, esse classe A meu é um conjunto de calça e blusa que ele acaba que é muito moderno e, ao mesmo tempo, ele é elegante e sério e, ao mesmo tempo, descontraído. Então, o pessoal usa muito para uniforme. Nas plataformas, o que eu mais tenho é pedido de 6 peças, 5 peças do mesmo, né? Porque, como eu disse, eu só vendo pelas plataformas. Então, o pessoal compra muito. E aí, quando às vezes a gente vai ver, nossa, nos comentários, nossa, meio conjunto a gente tá usando aqui como uniforme, assim, assado. Porque aí vem os detalhes, né? Não só da peça, como do tecido também. Ah, ele não desbota. Ele é um tecido fácil de você manusear. Por quê? Ele, ao mesmo tempo que, entrando no contexto, né, da pergunta, que ele tem uma alta elasticidade, ele tem uma alta compressão. Ele é um tecido que não dá bolinha, que ele não precisa passar. Então, para usar como uniforme ali, por exemplo, prático, entendeu? Então, a gente pensou no minimalismo, na elegância e atingiu o pessoal do business, né? Pessoal de banco, clínicas. E assim, a gente vê lá nos comentários, cara, eu fico super satisfeito, né? O pessoal elogiando, né, a qualidade, isso, aquilo, outro. E é esse público que eu acabei atingindo. E hoje, inclusive hoje eu tive uma reunião com a modelista antes de vir para cá. A gente tava discutindo sobre isso, porque eu levo as ideias para ela, né, as propostas, o que eu pensei, o que eu visualizei, o que eu tô pensando e tal. E ela já pega e já começa a falar também. Aí eu levo, às vezes, umas ideias que ela fala assim, João, não tem nada a ver com o seu público. O seu público é esse aqui, ó. É essa mulher aqui, né? E não esse que você tá pensando. E aí a gente acaba mudando de ideia e falando assim, nossa, realmente, o público é esse aqui e é isso aqui que entrega e que vende. Entendeu? Sua persona ali já tá bem definida. Já. Literalmente, o meu público hoje ele é o mais definido possível, né? Eu tenho que mais trabalhar com criativo do que com público. Meu público, ele tá muito ali focado, né? E fidelizar também, que igual já veio tendo feedback positivo ali, que o pessoal tá gostando. Então, você já conseguiu encontrar ali seu público. Agora é fazer com mais pessoas desse mesmo público encontrem sua marca ali e, de fato, absorva seus produtos, né? Sim, sim. E isso é um grande desafio, porque entra muito na questão de... até questão de investimento mesmo. Porque hoje... aí vamos voltar lá atrás, né? Quando a gente desenvolveu. A gente pensou em trabalhar com um tamanho único. Só tamanho único. Tecido. Ele, além de ter bastante elastano, ele tem uma compressão muito alta. O tecido montaria premium, inclusive o melhor tecido que tem nesse tipo de malha, né? Então, peraí, ele veste ali do 36 ao 42. Beleza. E aí eu tava tendo ali um índice de vendas e tal, e aí já tava sozinho, já tinha desmamado dos dois. Falei assim, cara, esse conjunto aqui tá vendendo demais. Eu tô vendo uma carência muito grande aqui de pessoas que não vestem esse tamanho único aqui, que ou está abaixo do 36 ou acima do 42. Se já vende muito bem assim, se eu graduar para P e G, porque esse tamanho único ele é como se fosse um M, né? Ah, foi batata. Graduei, entregou muito mais, começou a vender muito mais. A entrega começou a ser muito maior. Só que aí entra a questão de investimento.
Porque quando você começa a falar em graduação, você tem que ter muito mais estoque. Você tem que ter muito mais controle. E aí tudo fica muito mais, entendeu? Então isso aí a gente tem que ir um de cada vez. Inclusive, a única peça que a gente tem graduado PMG é esse conjunto classe A. O resto ainda continua sendo tamanho único. E o pessoal pede, por que não faz outros tamanhos e tal? E a gente tem que ir lá e responder, fala assim, não, porque ainda não é o momento, logo a gente vai desenvolver, mas por enquanto... Então é basicamente isso, Valtinho. Tudo é complexo, né? Tudo. E quando a gente olha assim, o que o cliente olha? Não, o produto chegando em casa, mas assim, complexidade. E se vier errado, ele vai ficar puto e meter o pau ali, chamar na rede social e falar, cara, vocês mandou o tamanho errado, tal e tal. Então, assim, cara, é massa demais. Eu não tinha ideia que funcionava dessa forma e era essa correria toda. E, cara, é muito interessante, porque assim, hoje sua loja tem, tipo assim, poderia ser considerada uma personalização, porque assim, a gente olha essas lojas de shopping, tá ali aqueles que tem repetido uma porrada de vezes, não, ali tem os modelos específicos que conversam mais com o seu público, vocês se preocupam com a qualidade da entrega ali, de quem vai utilizar a roupa, e quer não, seu público que vai utilizando ali uma peça que gosta, ela vai te cobrando mais, eu queria um tamanho M, P, G desse aqui. Então, assim, acaba que você vai se tornando poderia colocar assim, um tipo de exclusividade para esse público igual business, ou você ainda não se considera nichado nesse público ali? Então, na parte de conjuntos, eu me considero nessa parte business. E assim, o meu público-alvo esse pessoal. É o pessoal que está ali no banco, é o pessoal que está nas clínicas, é o pessoal de loja, pela questão da versatilidade e da questão da facilidade, né? Uma roupa muito prática, né? De usar. Só que aí a questão dos vestidos, ela segmenta um pouco. A parte dos vestidos, eu ainda não tenho um público definido. Então, eu tenho tanto público X quanto o público Y para os vestidos. Então, eu preciso me achar nessas partes, né? Nesse segmento dos vestidos, porque o público ele é totalmente desencontrado, né? Uns é um público muito jovem, o pessoal que vai ali para as boates e tal. Outro já é mais sério. Então, assim, ele divide um pouco, né? Mas, assim, a parte dos conjuntos é totalmente business. É business ali o tempo todo. E quanto tempo você analisa as métricas hoje de venda? Tipo assim, pra você descobrir assim, o que o povo tá gostando mais, você vai ter que olhar o que o povo compra mais, o modelo, a cor, a foto que eu coloquei uma capa ou publiquei uma peça ali e teve mais curtida. Você fala, cara, isso aqui chamou mais atenção, então eu vou dar uma focada nisso aqui. Você para muito para analisar essas métricas de engajamento de uma campanha sua, o volume de vendas de cada peça, igual você é contador, então você consome tempo fazendo esse tipo de análise de métrica? O tempo todo. Pelo meu volume, assim, vou responder sua pergunta de uma forma verdadeira e de outra que eu faço também. A verdadeira é diário. Pelo meu volume hoje, eu faço isso todos os dias. Todos os dias, porque eu já tenho noção, né? Então, ali, eu tô acompanhando e, assim, é o tempo todo aqui no celular. Nossa, pedido aqui caiu, tal, você vendeu, já fica animado, tal, caindo pedido ali. Então, eu já sei quais que saem bastante e como eu fico tanto nessa parte, né, vamos dizer assim, acima, quanto na parte de produção, eu tenho que estar o tempo todo sabendo qual o estoque, qual o produto que está vendendo para também saber qual estoque que está faltando. Então, essa análise do estoque, por exemplo, ela aí é diária mesmo, né? Mas a métrica do que está saindo mais, que aí envolve não só o modelo, como cor também, eu faço ali pelo menos uma vez por semana. Então, eu vou ali, puxo o relatório de vendas por item e dou uma analisada ali e já vejo qual que é a primeira posição, segunda, terceira. Vejo também os que estão lá em último para eu poder dar um foco maior para poder ter saída, né? Porque a gente não pode ter estoque parado. Estoque parado, dinheiro parado, e não pode. É prejuízo. Tem que fazer uma campanha ali, um queimão, vamos pra cima, vamos desovar, vamos fazer o negócio girar. Não desovar para vender, para perder dinheiro ou a preço de custo, mas a gente tem que fazer alguma coisa ali para ter a saída. Não pode deixar ele parado ali muito. Rapaz, me incomoda quando eu começo a ver, rapaz, essa peça aqui
não tá saindo. O que eu vou fazer? Aí já começa na cabeça. Vou fazer isso, fazer aquilo. Não, vou tentar aqui fazer uma campanha diferente aqui, atacar tal público, às vezes dá certo e vamos pra cima. E aí a gente vai movimentando, Valtinho. Hein? Cara, não, a dinâmica é bacana aí. E cara, é tudo que você já aprendeu no dia a dia ali, agora você tá aplicando na prática no negócio seu ali. Pegando aquela questão que a gente falou anteriormente de, tipo assim, gestão e olhando um pouco para sucessão. A gente vê que tem do ímpeto de cada pessoa ali, ela tem aquilo que ela acha que ela sabe e tá limitada ao ponto de vista dela. Você passou por essa transição, meio que uma transição do seu pai, de sua madrasta, para você ali, para você aprender junto com eles, para você estar agora no seu negócio. Futuramente, seus filhos vão estar dentro do negócio aí, se vocês pretender ter filhos aí no futuro. Mas, beleza, se fosse para você fazer um processo de direcionamento, ou também para quem está nos assistindo aqui, o pai que vai transitar uma empresa para o filho, eu vou tentar inserir o filho no negócio. Qual dica que você daria para ele? Porque hoje está muito na moda a questão de sucessão. O meu filho vai me suceder aqui nesse negócio para ele ter perpetuidade, então as pessoas vai chegar a uma certa idade, ela vai ter que repassar o bastão para alguém. Provavelmente por questão de confiança, de estar junto de proximidade, vai ser alguém da família. Você vivenciou isso na prática. Qual que é a dica que você dá? Tanto para quem já é do negócio e vai ensinar a pessoa que está chegando, mas também vice-versa, da pessoa que está chegando e tem que absorver o conhecimento de quem está passando o bastão. Olha, essa aí... Você dá um curso para nós vender depois. Rapaz, já vamos começar a mexer, porque essa aí, dependendo da resposta, a gente pode ganhar dinheiro. Pode. Difícil. Olha, a questão da sucessão, no meu ver, no meu ponto de vista, ela é uma questão... De novo, essa palavra a gente usou bastante, mas ela é muito complexa. Por quê? A gente tem dois âmbitos. Primeiro, o cara que leva jeito e o cara que não leva jeito. E nesses ainda tem o cara que quer e o cara que não quer. Então, é muito difícil de lidar com essas questões. E a gente também tem que pensar o seguinte, é sucessor ou é herdeiro? Porque o cara que é sucessor, ele tá chegando ali para entrar, fazer acontecer e assumir, literalmente, o pai, a mãe, a madrasta, o que for. E o que acontecer ali, ele vai assumir e é isso. O herdeiro, não. Ele vai estar ali de corpo presente ali, é meu e tal, mas... não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Então, a gente tem esses quesitos. Mas vamos lá. Pensando até usando a minha história como um próprio exemplo. Eu fui totalmente engajado para... fazer essa parte de sucessão. Eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar, eu tenho assim eu gosto da correria, eu sou agitado, ligado no 12, no 320, eu gosto de estar na correria, de mexer, de fazer acontecer, de negociar, de conversar, de executar também. Se eu ganhar 1 centavo de alguém na negociação, para mim eu já ganhei o dia, que eu fico feliz demais. Então assim, e eu aprendi muito, né, nesse tempo com eles para realmente fazer essa parte de sucessão. Só que aí entra muita questão de organização mesmo da própria empresa, da própria família. Como que vai ser essa organização ali na empresa? O sucessor, realmente ele vai ter autonomia para gerir aquilo ali? Ou tudo que ele fizer, ele vai ser barrado? Ele vai aprender com os erros dele ou não vai chegar a ter os erros para ele aprender, né? Peraí, sempre ter ali aquele negócio. Porque eu acho que a gente só aprende errando, Valtinho. Olha, tem uns negócios de coach e tal, mas avião nenhum decola no início da pista, é sempre no final. Eu levo isso como, assim, uma questão de vida mesmo. A gente tem que fazer aquele percurso ali, se precisar cair, a gente cai, mas a gente tem que estar ali disposto a levantar. Mas eu levo isso como uma questão de vida. Então, assim, o sucessor, ele só vai conseguir assumir aquilo ali se ele estiver realmente na lida ali e ser ele por ele mesmo, né? Então, é muito difícil, é muito complexa essa questão, porque para mim não deu muito certo, né? Mas tem pessoas e estruturas que comportam isso. Acho que pela questão da empresa ser muito pequena organizacionalmente falando, né? Um tinha que fazer a mesma coisa que o outro, acabava que tinha muito conflito interno, né?
Então, às vezes com um pouco mais de organização, se a gente fosse um pouco mais calmo, porque lá a gente em casa é todo mundo meio atrapalhado das ideias. Como acelerado. Um mais acelerado que o outro. O outro mal terminou de falar, o outro já tá, não, porque eu não concordo. Mas por que você não concorda? Terminei de falar. Então, assim, é difícil, mas eu acho que vai de negócio para negócio também. Né? Às vezes um negócio que seja mais calmo, uma coisa que seja mais de análise. Enfim, é uma pergunta muito difícil que eu não sei te responder ao certo, até com embase na minha experiência de vida. Não, sim. Cara, mas eu acho que a de vocês ainda deu certo. Porque, assim, ó, vocês se alinharam, deixaram o negócio... Cara, não cabe nós três aqui com opiniões diferentes. Você pegou, vocês montaram outro negócio, você assumiu a frente desse negócio e você viu que muita coisa você achava que era de um jeito e não era. Então, eu acho que é um aprendizado, eu acho que, assim, tudo tem o momento certo, então acaba que foi uma sucessão também, que você assumiu o seu negócio ali com um aprendizado que eles sucederam o aprendizado para você continuar esse negócio aqui, você concorda? Então, assim, eu acho que o aprendizado também, ele vale muito mais do que talvez a posição, tipo assim, se você assumisse o outro negócio, talvez você não estaria presenciando tão a fundo igual você está agora e talvez você não tinha flexibilidade o time de fazer as coisas na velocidade que você precisa agora, sabe? Então é uma construção, acho que é válido e eu acho que vocês têm muita história para contar e eu acho que futuramente vocês vão ter muitas interações, muitas interações com esse outro negócio crescendo também. Então, assim, vocês têm dois negócios com modelos diferentes, meio parecidos, mas que são diferentes, culturalmente são diferentes, sabe? Então, acho que isso daí que é o que vale. E, Valtinho, você acabou de mudar completamente a minha concepção. Não, eu vou explicar. Completamente, com a sua fala agora, foi uma sucessão que não deu certo, não. Ela deu super certo. Eu vou te falar por quê. Hoje eu não tinha capacidade de ter a empresa que eu tenho hoje se não fosse por eles. Em todos os quesitos. Eu sou muito grato a eles. A gente convive direto. O meu escritório fica na parte de cima da empresa deles. Assim, é tudo separado, né? Salas distintas, mas lá é um galpão, então eu tenho... Meu escritório fica na parte de cima lá do galpão da Cereja. Se não fosse por eles hoje, eu não teria a empresa que eu tenho. Porque a minha empresa, por mais que ela seja uma empresa hoje pequena, ela tem uma estrutura de empresa já grande. Processos definidos disso, daquilo, aquilo outro, da questão da produção. Se não fosse eles, eu não tinha a expertise de mexer com um fornecedor, de saber qual tecido, de como que funciona. Então, assim, foi uma sucessão que realmente, não é que ela não deu certo, ela deu super certo. E, assim, sou muito grato a eles pela oportunidade que eu tive. E aí entra lá atrás, quando eu falei que eu me tornei empresário empurrado, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Rapaz, hoje eu agradeço demais a Deus as oportunidades, né, as minhas condições, em todos os âmbitos possíveis. E eu não teria essa capacidade hoje se não fosse por eles, né, por toda a bagagem também que trouxe, né, através deles. E até a questão de incentivo mesmo, né, no início incentivo financeiro. Peraí, no início... Até hoje eu uso bastante coisa deles. Assim, não pode misturar muitas coisas, não, mas assim, uma coisa ou outra acaba utilizando frete, às vezes compartilha. Se não fosse por eles hoje, eu não teria a empresa que eu tenho hoje. Poderia ser empresário? Poderia. Mas eu teria que começar lá do zero. Graças a Deus, eu tive a condição, né, nesse quesito, de não começar um negócio totalmente do zero, que foi o caso dela. O caso dela foi lá, comprava a roupa... lutava ali, vendia no WhatsApp, comprava a roupa. Na verdade, ela vendia primeiro, comprava, depois entregava, tipo um drop daquela época. E ela foi indo dela, foi realmente do zero. Ela não tinha loja, não tinha nada, começou no carrinho ali, foi indo, e as coisas foram desenvolvendo. Mas assim, ela persistente. Nem tudo foi rosas. Foi muito tempo de batalha. E eu já comecei ali, graças a Deus e a eles, né? Num patamar que, tipo assim, eu já tenho ali fornecedor, já compro direto de fábrica, né? Eu já tenho ali um vínculo com eles, eu já tenho vínculo com quem corta, né? Com os cortadores, porque hoje a empresa ela é basicamente terceiros. A gente quase não tem... Eu principalmente. Eles, a parte de corte e facção é tudo externo. A gente
botou tudo para terceirizados. E aí a parte de funcionários fica para a parte de logística, às vezes coordenador. Eles ainda têm vendas, né? Então, vendedores. Parte administrativa deles também hoje cresceu bastante, porque eles tiveram que aumentar o nível organizacional deles. Senão, foi uma conversa que eu falei com a Bruna. Eu falei assim, Bruna, você chegou num ponto agora... Que vocês estão grandes. Eu virei para ela e falei assim, agora... Ela vai ouvir isso e ela vai concordar com o que eu falei para ela. Cara a cara, eu falei assim, Bruna, isso foi um tempo atrás. Ou você, agora no ponto que você tá, ou você cresce de verdade e vira uma empresa grande, ou você quebra. Porque do jeito que tá, se você não tiver um nível de organização fidedigno, não dá mais, não suporta o nível o tanto que chegou. É difícil de você conseguir controlar as coisas no patamar que graças a Deus chegou, né? Sim. Não, eu concordo com você e eu acho assim, pelo que você vai falando, eu fico aqui de cá pensando, cara, se fosse para montar um negócio do jeito que você foi falando aqui, cara, o que você pegou de conhecimento e já construiu também de conhecimento nesse mercado, cara, mesmo que eu escuto você me falar, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. Se for para me executar, é outros 500, cara. A dor de cabeça, a complexidade, os desafios é diferente. Igual, você já tá calejado, você já sabe desenrolar muita coisa ali. E quem tá fora ali e tenta se inserir, cara, sofre. E talvez perde dinheiro, porque cara, tantos empresários que começam a tentar empreender em alguns ramos aqui, e não só da questão de moda, qualquer tipo de segmento, começa sem tanto conhecimento e tanto contato ali, acaba que dá com burro em água e acaba que fecha, sabe? Então, essa expertise, igual vocês tinham a ideia de fazer a consultoria, a mentoria, eu acho que ainda é válido, porque tem muita gente que apanha nesse processo, de não ter esse acesso, esse conhecimento que vocês têm ali, sabe? De organização, de acesso a fornecedor, de como fazer o negócio acontecer mesmo, porque cada negócio tem sua complexidade, sabe? Sim, e principalmente, que era a nossa ideia, dentro das plataformas. Porque essa outra parte, até que assim, tem uma... Hoje também a parte das plataformas aumentou demais, cresceu demais. Tem muito seller já conceituado já também no mercado. Mas assim, a parte ali de você fazer, produzir e tal, isso aí tá cheio na 44, por exemplo. E a gente também veio de lá, inclusive a Cereja tem loja lá ainda. Mas assim, essa parte o pessoal já manda. Mas a parte da mentoria que a gente estava ali disposto era a parte, nossa, vamos aumentar significativamente as vendas aqui e dar um boom, as plataformas. O modelo de negócio mudou demais, Valtinho. Mudou demais. E esse era o intuito da mentoria. Hoje ninguém quer mais ter a dor de cabeça de ir na loja, estacionar carro, entendeu? É o tempo que você perde. Porque hoje, Valtinho, você compra uma peça, até voltando no negócio que você falou ali do comentário, veio uma peça errada e tal. Hoje em dia, tem muito disso, mas às vezes o pessoal nem reclama foi errado, ele só simplesmente vai lá, devolve, ele não tem nem dor de cabeça de nada, né? Vai voltar a peça certa na casa dele. Exatamente, facilitou demais. Então, mudou demais a concepção de compra. E isso mudou muito depois da pandemia. Que, inclusive, foi o primeiro grande boom que, por exemplo, a Cereja deu, que foi na pandemia, né? E aí, ela teve a expertise ali e o e-commerce, naquela época, estava começando a expandir nessa questão das plataformas. O e-commerce padrão deles via WhatsApp tal, já estava conceituando, ela pegou site e tal. Então, foi muito ali. Foi o primeiro boom e ela pegou esse gap. Então, a parte da mentoria era muito para essa questão de seguinte, cara, você ali que tá lojista da 44 ali, porque, cara, a 44 é uma incógnita para mim, como é que vai ser? Porque, assim, as coisas estão mudando tanto, né? E o pessoal, o network que a gente tem, né? A gente tem bastante conhecidos, né, desse ramo. O pessoal reclama dia e noite de ponto físico. Então, é um custo, né? É caro, é transtorno, entendeu? É isso. Aí lá naqueles shoppings, por exemplo, você vai pagar lá, você compra a loja, mas a loja não é sua. Condomínio mais caro que a pessoa. Não, você compra a loja, mas a loja não é sua, não. De tempo em tempo você tem que recomprar ela. Sério? Sério. Eu esqueci agora o termo que se utiliza. Luva? É tipo luva, exatamente. Então, assim, é muita coisa que... E isso vai chegando até ela, né? Como eu disse que ela sempre tá postando as coisas, o pessoal... Nossa, Bruna, me ajuda assim, assim, assado, faz isso pra mim. E aí foi onde ela teve a ideia de falar assim, não, vou começar a dar mentoria. Só que, graças a Deus, as coisas vão evoluindo tanto, foram crescendo, que acabou que ela também não teve tempo de focar nisso e dedicar nesse projeto. Porque se ela dedicasse nesse, ela ia ter que ter alguém para gerir as outras partes que demandam da Cereja. E aí,
ela vai tirar ali o foco dela na cereja que tá dando O certo. negócio principal dele. O negócio principal dela para ir para uma coisa incerta. Por mais que tivesse, assim, uma perspectiva boa, entendeu? Assim, hoje eu não reclamo, não, de não ter dado certo, porque eu tô bem hoje, tô com a minha empresa, tô caminhando com as minhas próprias pernas. E nada impede vocês estruturar daqui um tempo, vocês estruturar os dois negócios, ter equipe para tocar o dia a dia com vocês, e depois vocês ir para essa parte de mentoria, de dar uma consultoria pro pessoal daí que tem vontade de entrar nesse ramo também, sabe? É a ideia. Assim, a gente pensa bastante nessa parte. Em realmente, às vezes nem só pela questão de lógico que assim, por um negócio a mais, mas realmente para ajudar a ver a dor do outro, porque a gente já sofreu demais. Rapaz, já passamos maus bocados. A gente queria que tivesse alguém assim que pegasse e na mão falasse, não, vamos. Vou te mostrar como é que você vai Vou te mostrar como é que é. Peraí, você tá fazendo completamente errado. Desse jeito aqui, não. Desse jeito, não. Funciona de uma forma totalmente diferente. Mostrar ali como é que funciona as plataformas, a questão do que você tem que levar em conta na precificação, né? Então, assim, é muita coisa interessante e que tem muito a agregar para as outras pessoas. E eu acho que é mais a satisfação de você falar assim, nossa, peraí, realmente eu consegui ajudar alguém, é uma satisfação, né? Do que só um negócio a mais. Mas lógico que a gente também tem que pensar em não depositar os ovos, né, tudo numa cesta só. A gente tem que segmentar. Só que isso a gente tem que, pelo menos, estruturar as empresas primeiro para começar a conseguir... A gente tem várias ideias. Eu e ela, direto, a gente troca ideia de negócios novos, mas assim, a gente não consegue colocar em prática pela questão da demanda. Pegando esse gancho aí, qual que é o maior sonho do João Dimas? Olhando para a vida pessoal e para a vida profissional ali, como empreendedor. Sério. Rapaz, eu queria muito... Essa é uma resposta muito clichê, mas eu queria muito vencer na vida e mostrar, assim, do que eu sou capaz. Não por mim, mas, assim, eu acho que... até pela minha família, pelos meus amigos, falar assim, olha só, eu consegui aqui desenvolver... Eu sempre soube que eu era capaz e olha onde eu cheguei. Eu tenho o meu sonho, que é assim que é todo mundo, é ser muito competente naquilo que eu vá fazer e conseguir gerar frutos com isso, né? Ter equipes, empresas. Eu me inspiro muito nos caras grandes, né? Então, assim, eu queria muito ter esse leque de opções, de empreender em mais coisas, fazer acontecer e ser um cara que não só pela questão financeira, mas tipo assim, pela questão de até um pouco do ego, mas de falar assim, nossa, ele é... Realização, exatamente. Ele é bom. Eu queria muito chegar nesse ponto de falar assim, de outras pessoas falar assim, nossa, o João é bom, entendeu? Alcançar mais pessoas falando assim, nossa, o João realmente ele é bom no que ele faz. Acho que isso pra mim seria o meu maior sonho hoje é vencer na vida nesse quesito. Cara, eu acho que é o sonho de muitas pessoas também, que eu acho que é nessa questão de realização e de ver, igual você falou, de ver os resultados ali que você vai conseguindo alcançar no meio do caminho. E fora isso, as pessoas que você vai conseguindo ajudar também, né? Porque se montando uma empresa, você tem que contratar pessoas que vão te ajudar ali a realizar aquele sonho, mas elas também vão fazer parte daquilo ali, né? Sim, por isso que eu falei que era muito clichê a minha resposta. Não, mas eu acho que é bacana, eu acho que é interessante ali, seu objetivo ali de vida, ali, de propósito, eu acho que tem fundamento, sim. E João, tipo, cara, se fosse pra você dar uma dica de tudo que a gente falou até agora, uma pessoa que tá assistindo agora, fala assim, cara, tô pensando em empreender independente do segmento. Estou escutando um podcast aqui e o João vai me dar uma dica de ouro que, pela vivência dele, ele acha que isso aqui é o que eu tenho que focar pra minha vida dar certo. O que você deixaria de mensagem pra essa pessoa? Cara, mensagem que eu tenho é o seguinte, muita sabedoria, muito pé no chão e não tenha medo. Se você tiver certeza daquilo que você quer, né? Se você sabe, não tem dúvidas daquilo, cara, vai, não olhe para trás, porque é errando que se acerta. Não existe, é muito, assim, é sorte, né? Se acertar sem você ter errado. Normalmente você vai errar primeiro. E eu sempre fui um cara muito medroso. Então, assim, cara, às vezes eu já tive oportunidades de amigos que já me chamaram para participar de negócios e eu sempre, não, deixa disso, não tem coragem, vou assumir responsabilidade agora e depois se não der certo, ficava pensando demais. Então, assim,
muita sabedoria, pé no chão e não tenha medo. Se você tiver certeza daquilo que você está fazendo, você sabe, e lógico, né? Com métricas, né? Com aquilo, com realmente um planejamento consistente, vá a fundo e saiba que você vai errar. E é assim que as pessoas vencem na vida, né? É errando. Quando eu erro, eu falo assim, nossa, que bom que eu errei. Eu fico nervoso, na verdade. Fala, que bom que eu errei. Todo mundo fica puto no íntimo, mas, cara, tem que absorver como aprendizado para não errar aquilo ali de novo, né? Não. Mas essa acho que é a visão que eu passo, porque acho que o medo me atrapalhou muito. Hoje eu sou mais, assim, ainda tenho muito medo, mas eu sou mais liberal. E eu acho que o medo, ele é importante, mas ele não deve ser algo impeditivo, né? A gente não pode se deixar travar pelo simples medo, né? Mas também ele tem que servir como um parâmetro, tipo assim, peraí, tem medo, então eu vou com mais cautela, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Ele não pode ser o fator de estagnação, né? Tipo assim, tô com medo, eu vou ficar parado, eu vou ficar confortável aqui. O confortável talvez não é bom. A maioria das vezes o confortável é ruim pra pessoa. Então eu também concordo demais que a maioria das pessoas que a gente conversa aqui no momento que ela vai empreender, ela sente esse medo e a maioria das vezes a pessoa vai com medo mesmo. Mas pensa nas que deixaram de tentar buscar os sonhos delas por causa de medo. Não vou tentar porque pode acontecer isso. Mas pode acontecer, cara. Mas se você tiver obstinado e falar assim, cara, não tem outra opção, vou ter que fazer aquilo dar certo, cara, vai dar certo. Você não tem como voltar atrás. É fazer ou fazer, sabe? Ou você faz ou ninguém vai fazer por você. E realmente, essa questão da pessoa acomodar, isso aí pega. Isso, eu sempre gostei de me movimentar bastante por essa questão de acomodação, porque eu ficava ali tranquilo, eu já ficava meio agoniado, falava assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, tá muito tranquilo aqui, vou arrumar um problema pra mim, vou mexer com isso, vou fazer alguma coisa diferente, porque quando eu ficava muito tranquilo, já ficava incomodado. Então, realmente acomodar é um negócio... É do ser humano, né? O ser humano, ele é acostumado com o que é bom. E se você tá ali confortável, pra que você vai sair de sua zona de conforto? Pra que você vai em busca de algo a mais se ele é incerto e o que você está vivendo hoje, ao nosso ver, ele é certo, né? Vou ficar aqui ganhando esse salário aqui pro resto da vida, ou até me mandar embora, mas para me mandar embora vai ser difícil, porque eu sou um bom funcionário, assim, assado. Mas e as perspectivas que você deixa de ter, né? Às vezes, sei lá, e meter a cara, empreender. Hoje eu tenho ganho menos do que eu ganhava na cereja? Hoje sim, mas a perspectiva que eu tenho hoje em relação a ganho é imensurável. E o que eu tinha lá? Né? Beleza, se a gente estiver falando de sucessão, quanto tempo que isso ia levar? Né? Então hoje eu tenho uma perspectiva muito maior. E graças a Deus, sendo por mim ou sendo empurrado, eu saio da minha zona de conforto. Não, sim. E, cara, eu acho que essa satisfação também de começar um negócio, sentir ele acontecendo e, cara, correr atrás, fazer ele virar, eu acho que não tem nada que pague, sabe? Eu acho que é uma sensação muito boa e essa questão de olhar para trás e falar assim, cara, daqui a uns anos você vai olhar assim e falar, cara, no tal dia eu tava pensando nisso, eu pensava, cara, será que vai dar certo e tal? Aí você olha depois que o tempo aconteceu e parece que todo mundo acha assim, nossa, já nasceu grande, já nasceu funcionando, mas ninguém vê o caminho que você percorreu. Então, eu vejo que o brasileiro, na maioria das vezes, tem uma memória curta. Eles vê o resultado, mas não vê o caminho percorrido. E, cara, pra você alcançar o resultado, vai ter que suar, vai ter que batalhar, vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que ficar a noite sem dormir, vai ter que fazer aquelas reflexões que você comentou. Será que esse mês eu vou conseguir pagar a folha? Será que eu vou ter que faturar aqui para eu conseguir chegar no meu ponto de equilíbrio? Então, cara, é isso o tempo todo. Então, o cara vai ter que exercitar a mente dele, sabe? Valtinho, só para contextualizar, é uma brincadeira, mas eu até falo isso no dia a dia, eu brinco com o pessoal. Antes eu não sonhava, hoje eu nem durmo mais. E só hoje eu vejo isso. Rapaz, boa reflexão mesmo. Literalmente. João, queria te agradecer, a gente tá caminhando pro final. Quando a conversa é boa, passa rápido, cara. Muito rápido. Mas eu queria te agradecer por ter nos trazido essa sua história tão bacana, cheio de estratégia, cheio de emoção ali no meio do caminho. E continue firme aí que daqui uns dias nós vamos falar novamente aí sobre outras empresas, outros negócios aí que você vai estar construindo aí.
se o sonho der certo, tô lutando para isso, né? Não pode colocar dúvida no meio caminho. Não. Vai dar certo. Vai dar certo e pronto. Pé na tábua. João, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Valtinho, pela oportunidade. Muito obrigado, viu? Que isso. Pessoal, ficamos com mais um episódio aí. Aproveitem, aprendam, tirem muitos insights aí das nossas conversas e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.